Olá meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. E no vídeo de hoje, vamos fazer uma montagem de um PC Gamer. Eu falo PC Gamer porque a maioria usa esse termo, mas na verdade PC, computador de modo em geral. E hoje não vamos assim entrar muito em detalhe na parte assim de compatibilidade das peças, né? No caso, aí você dá uma pesquisada ou depois a gente faz um vídeo separado sobre isso. Então, no caso, tem que as peças ser compatíveis entre si, no caso especificamente da linha da AMD que vamos montar. Então o que você vai precisar aqui é uma placa-mãe, depois um processador, depois uma placa de vídeo, aí você vai precisar da memória e o armazenamento. No caso, nós temos um SSD NVMe. Mas a maioria das pessoas tem um HD, um SSD padrão. E depois vamos precisar também da fonte de energia. Vou mover tudo para o lado, porque obviamente vamos precisar também do gabinete. Então pessoal, antes da gente dar início à nossa montagem, deixei tudo aberto já nas placas, tirei tudo fora da caixa já para deixar o vídeo mais rápido, né? Não ficar um vídeo muito longo. E um detalhe importante, as placas mais comuns tem uma plaquinha de metal que chama espelho, e ela é encaixada no gabinete. No caso, essa placa-mãe, ela já é diferenciada, ela já vem grudada aqui, já na placa-mãe. Por isso que o nome é espelho, porque você encaixa essa parte separada no gabinete e quando você vai encaixar a placa-mãe ali dentro, ela tem que coincidir com essas aberturas. Então, isso é muito interessante, essas placas mais novas, né, mais sofisticadas, ela já vem junto, então facilita muito a nossa montagem. E outro detalhe muito importante, mesmo que você saiba, sempre dá uma olhadinha no manual da sua placa-mãe ou do processador, para você dar uma conferida em alguns pequenos detalhes. Então agora vamos para a nossa montagem. Na nossa montagem vamos iniciar com o processador. Então na placa-mãe vamos abrir o soquete, puxando esta trava para cima. Força ela um pouquinho para o lado e erga. Então observe os cantos do soquete que tem os lados parecidos, como se fosse um corte em diagonal em cada ponta. Mas somente tem um que ele é quadrado. E na hora de tirar o processador da caixa ou do plástico, tome muito cuidado, segure pelas bordas, sem forçar a parte de baixo. Então essa é a nossa referência que também vai estar indicado no processador para encaixar adequadamente. E sem ralar os dedos também na parte de baixo, onde estão os pinos, os contatos. E tome muito cuidado para não deixar cair e amassar os pinos, que vai danificar o seu processador. Olhando a parte de baixo do processador, você vai observar essa indicação como se fosse uma flecha no canto certo, como guia para a instalação correta na placa-mãe. Na hora de encaixar o processador, você segura e vai baixando até bem próximo do soquete. Aí você mira, mas não empurra. Você equilibra ele ali, e quando estiver bem alinhado pelas bordas, aí você solta bem levemente, mas a altura tem que estar bem próxima. Depois você baixa a alavanca para travar, faça um pouquinho de força e puxe para o lado um pouquinho. Do lado do soquete do processador tem duas barras de plástico, que é o suporte para o cooler. Então, para usarmos o nosso cooler padrão básico da AMD, vamos ter que retirar essa base. Esse cooler, a base dele é arredondada. No caso, tem um outro cooler da AMD maior, mais potente, que ele é de base quadrada. E nesse caso, teremos que deixar para poder usar. Se você for usar um cooler de outras marcas ou um water cooler, você vai ter que consultar o manual para saber se vai usar essa base ou se vai ter que retirar essa base. Observe, depois de retirada essa base, tem uma parte ali que encaixa o parafuso de metal ali preto. Esse daí é o suporte que está por trás da placa-mãe. E agora vamos encaixar o cooler. E ele já vem com uma pasta térmica pré-aplicada.
E observe que o nosso modelo básico da AMD tem a logomarca ressaltada numa borda. Esse lado não podemos deixar do lado dos slots de memória, porque senão vai atrapalhar depois para encaixar as memórias. Aí depois você mira e vai baixando até ali naquela base de metal que é para encaixar o parafuso. Então, galera, a gente parou o nosso vídeo aqui porque encontramos um pequeno problema. Vamos mostrar agora. Como eu tinha explicado no começo, esse cooler padrão da AMD, a logomarca está aqui. Se encaixar aqui do lado da memória ia atrapalhar. Então ia ficar do lado contrário. Mas como ele é retangular, também não teria como deixar ele voltado para cima. Então, observando aqui nessa placa-mãe, tem esse dissipador. E aí, então, essa borda aqui do cooler está raspando ali e não vai dar para apertar. Então, estávamos analisando que solução seria melhor para esse problema, se comprar um outro cooler, ou se teria como remover ele. Então, estávamos observando que tem esse pequeno parafuso aqui, da base aqui do dissipador do cooler e o cooler. Então, vamos remover esse parafuso e remover o cooler. Então, como vocês podem observar, já retiramos o parafuso aqui. Essa borda estava ressaltada, atrapalhando ali de manter a chave de fenda numa posição correta. Então, depois de descobrirmos com muita dificuldade para retirar, descobrimos que essa borda ela é somente encaixada. Então, poderíamos ter tirado essa borda primeiro. Então, agora vamos girar o nosso ventilador, observando que a furação dos parafusos do ventilador e da base dele, o dissipador, ele é quadrado, então ele coincide. Então observe que realmente tivemos que girar, porque ali tem o encaixe dessa borda, essa parte mais ressaltada. Mas como já desmontamos tudo, então nós vamos agora encaixar o ventilador com o dissipador dele próprio, né? Então primeiro vamos apertar os parafusos do dissipador para depois colocar o ventilador. Na hora de parafusar o nosso dissipador, lembre-se sempre de fazer de forma cruzada, como se fosse um X invisível. Então você começa em um lado e cruza para o outro lado. E assim também no outro lado. Lembre-se sempre também de apertar um tanto suficiente, não fazendo muita pressão. Lembre-se que todas as peças na área de computador, você não deve já de imediato colocar a força máxima, porque são sensíveis, pode danificar. Depois você dá uma conferida de novo com a chave de fenda para saber se ele está preso, firme. Aí você vai sentir que ele está preso, não precisa acarcar mais, é só isso. Agora vamos terminar de fixar esse cooler no dissipador dele. Então lembrando novamente, depois de você apertar, você confere se está bem firme, mas sem apertar. Então agora vamos encaixar essa borda do ventiladorzinho e repare o lado certo, que é a parte que tem uma ponta que está ressaltado. Vamos encaixar agora o cabo de energia do ventilador. E repare que ele tem uma parte ressaltada, que antigamente chamava mata-burro. Então vamos encaixar na placa-mãe num conector de mesmo tamanho, que o nome está escrito CPU Fan, geralmente fica na parte de cima da placa-mãe. Então esse conector na placa-mãe ele vai ter uma base ressaltada
que vai fazer justamente par do mesmo lado dessa parte do conector mata-burro. Agora vamos deixar aberto as travas dos slots das memórias. Para funcionar em canal duplo, você vai consultar o manual da sua placa-mãe para você ver a posição de qual que vai pular. Observe na memória o chanfro, que é um corte ali nos conectores. E esse corte ele não é centralizado, então você se aproxima do slot da memória na placa-mãe, bem próximo, você vê que não coincide, aí você vira ela. No nosso caso aqui, vamos colocar na borda, perto do conector de energia, pular um e depois colocar na terceira. Depois você mira, encaixa e pressiona até fazer um clique. E com a outra memória a mesma coisa, você vai se aproximar, observar ali esse chanfro, esse corte, para ver se coincide. Se não coincidir, você vira e faça o mesmo procedimento da primeira. Agora vamos instalar nossa unidade de armazenamento de disco sólido, que é um SSD NVMe. Observe que ele também tem um chanfro, né, uma abertura, que não é centralizada. Aí você vai observar no conector da sua placa-mãe, que é o lado certo, que geralmente o lado das memórias da logomarca fica para cima. Aí você encaixa ali e ele vai ficar levemente inclinado para cima. Aí na outra extremidade você vai parafusar. Então aqui eu tinha esquecido de soltar o parafuso primeiro. Então vamos soltar o parafuso para o SSD ficar ali encaixado por baixo e depois a gente volta a parafusar corretamente. Lembrando mais uma vez que não precisa carcar. Vai rosqueando ali, você aperta e você sente ele que está firme e é só isso. Agora vamos encaixar a placa-mãe no gabinete. Lembre-se de segurar a placa pela borda e na outra extremidade também pela borda ou uma parte mais ressaltada, como um dissipador ou ali pelo cooler, ventilador, né? Então aí você observa na placa-mãe a posição ali das furações, né? E você vê se coincide também com as bases de suporte ali para encaixar os parafusos ali na placa-mãe. Então você vai com a placa-mãe bem próximo para saber se tem quantidade suficiente dessas bases. Aí você vai chegando próximo ali em cima, mas sem soltar. Observa se está faltando. Aí no caso aqui está faltando umas 3. Aí vamos retirar de novo a placa para poder encaixar. Lembrando que quando você compra um gabinete novo, geralmente já vem um pacotinho com essas bases e parafusos para encaixar a placa-mãe. Aqui no gabinete ele já vem uma indicação para o padrão da placa, se é ATX ou Micro ATX. No nosso caso é uma placa Micro ATX. Se caso o seu gabinete não venha com essa indicação, aí você dá uma consultada no manual que vem junto com ele. Ou você faz uma inspeção visual ali da sua placa-mãe, colocando bem próximo ali da posição onde vai ser encaixado no gabinete. A maioria das placas-mães que vem com dissipador em cima dos transistores, que fica próximo ali dos conectores de entrada e saída, vem com um adesivo plástico que você necessita remover. Mas nesse modelo de placa-mãe, ela tem uma parte que está ali meio enroscado por baixo, que ela vai ficar ali fixa, e a outra parte tem uns pontilhados para destacar e remover. Voltando com a placa-mãe para encaixar no gabinete, você não vai soltar ela em cima dessas bases de parafuso, porque senão você for arrastar para encaixar ali na parte de trás, ele vai raspar tudo por baixo, as trilhas e alguns chips da placa-mãe vai danificar. Então você continua segurando ela e levanta ela levemente sem arrastar. Aí você vai posicionando, empurrando para frente
ainda levantada, e você vai ali direcionando na parte de trás da placa-mãe e dando uma leve empurradinha até coincidir ali com os furos da placa-mãe. Tome cuidado na hora que você estiver empurrando para não danificar o cabo, o cooler ali de trás do gabinete, que fica ali bem próximo também dos conectores ali de trás. Para terminar de encaixar a nossa placa-mãe, você segura do outro lado ali no conector de trás para dar uma leve empurradinha, uma apoiada ali, final. Observe aqui na furação da placa-mãe que ainda não está bem alinhado. Aí você dá uma empurradinha bem de leve, ainda levantando um pouquinho, para depois colocar o parafuso. E no vídeo de hoje temos a participação especial do meu amigo Ricardo, que está auxiliando na filmagem e também aqui na montagem. Antes de colocarmos os parafusos, vamos colocar este isolante que parece uma argoela de papel. Isso você encontra nas lojas de informática. Antigamente todos os computadores vinham com esse isolante entre o parafuso e a placa-mãe para realmente ali isolar, não dar nenhuma interferência eletromagnética, nenhum curto-circuito, nenhum problema na sua placa. Hoje em dia tem muitos montadores que não usam porque as placas-mães evoluíram bastante e ali na furação da placa-mãe ela tem um esqueminha ali bom. Mas para evitar algum problema futuro, por receio, vamos usar o método antigo de ainda continuar usando este isolante. Para encaixar os parafusos não tem uma ordem correta, você pode começar ali pelo meio ou pela borda de cima. Um pequeno detalhe que às vezes pode acontecer é que a furação pode não coincidir com a parte de baixo, em se tratando das extremidades. Então, se você ali parafusar a parte de cima, às vezes a parte de baixo vai estar um pouquinho mais de lado. Então aí você tome cuidado na hora de manusear, na hora de parafusar, de não acarcar muito, porque às vezes vai estar um pouquinho movido. Se isso acontecer, você dá uma empurradinha levemente na placa-mãe para achar ali o alinhamento na parte de baixo. E por final você confere todos os parafusos, tá bem apertado, lembrando para não acarcar demais. Então nesse gabinete temos espaço para encaixar dois SSDs lateralmente aqui em paralelo junto com a placa-mãe. E na parte de baixo podemos ainda encaixar dois SSDs ou dois HDs. Então no nosso vídeo não vamos ter a instalação de HDs, pois nós escolhemos um SSD NVMe. Vamos encaixar a placa de vídeo e não se esqueça de retirar o protetor do conector PCI Express. E chegando na placa-mãe você já vai observar qual é o conector PCI Express pelo tamanho dele, o comprimento dele, que é inconfundível, é fácil de saber qual é. Geralmente está ali próximo do processador. Nos gabinetes antigos, a gente já poderia ter encaixado a placa de vídeo diretamente. Nesse caso aqui, esse gabinete ele é moderno, então ele vem fechado a parte ali de trás que encaixa o slot. Então, observando ali a parte de trás, é um parafuso que libera todas as conexões para o PCI Express. Observe a placa se ela está bem alinhada e depois você força até dar um clique. Agora você observa ela está firme e tem aquela travinha ali embaixo e essa travinha fica para cima quando está preso. E para liberar ela, quando você for tirar, você vai forçar essa travinha para baixo, para abrir. Voltando para a parte de trás do gabinete, vamos fechar pela parte que estava liberando todas as conexões de PCI Express. Vamos abaixar para fechar ela e depois parafusar a placa de vídeo.
Agora vamos erguer e virar o gabinete para poder encaixar a fonte de energia. Observe o lado da fonte que o ventilador dele tem que estar para baixo, para ele puxar o ar fresco de fora para dentro. Aí você vai puxando com cuidado e depende do gabinete. Nesse caso aqui, temos que erguer levemente a fonte, tá deixando a posição correta e parafusar. Aí você coloca a mão por trás da fonte e vem empurrando ela levemente. E nesse gabinete, vamos ter que levantar um pouquinho a fonte para poder coincidir com a furação. Lembre de colocar os parafusos de forma cruzada também, dando uma apertada de leve e depois colocar todos os parafusos, aí você aperta só mais um pouquinho e confere se está tudo bem firme. Então, se você fica preocupado com esse monte de cabos, não se preocupe. Quase sempre os cabos vêm com o nome indicado na ponta. E os formatos dos cabos são diferentes entre si, o que fica mais fácil para fazer a montagem. Então, aqui por trás do gabinete está todos os cabos que controlam as funções da parte frontal, que é o botão de ligar, o reset, ou da entrada do áudio e da entrada USB. Como eles estão por trás, o que vamos fazer é levar as pontas através das aberturas no gabinete para conectar na placa-mãe de forma organizada. No nosso gabinete ainda temos o cabo de 4 ventiladores ou fãs, que está aqui visível, que vamos deixar por trás mesmo. Vamos separar somente os cabos de energia necessários, e no caso é o da placa-mãe, que é de 24 pinos, o de processador, que é CPU de 8 pinos, e o de placa de vídeo, PCI Express, que geralmente é 6 mais 2 pinos. No caso ali ele vem separado, porque tem algumas placas de vídeo que usa 8 ou que usa 6. E se você tiver ainda um HD, seria o cabo SATA. Vamos dar uma leve organizada, mas depois vamos finalizar a montagem organizando corretamente todos os cabos. E os cabos excedentes vai ficar aqui embaixo, escondido. Para encaixar o cabo de energia de uma forma mais fácil, viramos o gabinete, já que o conector principal da placa-mãe ele é meio duro. Observe que ele tem um tipo de uma trava, ou como se falava antigamente, mata-burro. Então você observa na placa-mãe de qual lado tem essa parte mais ressaltada. E o nosso cabo de CPU 8 pinos posicionamos bem perto de onde vai ser conectado. Observe que ele também tem na trava uma espécie de mata-burro. Aí você vai ver então na placa-mãe este conector e vai observar onde está ressaltado, que é para justamente segurar esta trava, que geralmente é voltado para o lado de cima. Aqui nas extremidades do gabinete o espaço é bem apertado e um pouco escuro, fica um pouco difícil, então temos que ligar uma luz para iluminar. Agora na parte de baixo da placa-mãe vamos encaixar o cabo do áudio HD. E depois USB. Observe na ponta dos conectores que tem uma entrada fechada, que é ali como guia. Então você observa na placa-mãe o lado que está faltando o pino, para justamente encaixar ali e não danificar os outros pinos. Agora os cabos USB 2.0. Observe na ponta dos conectores tem um lado fechado também, que não tem um pino. Então você vai observar na placa-mãe o lado que está faltando este pino, para coincidir esse mesmo lado. Dependendo do gabinete, esses conectores são soltos, são individuais, como esse aqui. E este cabo de ponta azul é o conector do USB 3.0, que também tem um tipo de mata-burro, um tipo de uma trava. E nessa placa-mãe ele indica o USB 3.2. Agora a parte mais chata da montagem de um PC, que são os conectores do Power e do Reset.
Tão chato porque essas pontas são muito pequenas e difícil para encaixar. Então temos conectores individuais para positivo e negativo do Power LED, do Power SW ou simplesmente Power, do HD LED e do Reset. Como o gabinete é preto e a placa-mãe é preta e os conectores são tão pequenos como um grão de arroz, a câmera estava tendo dificuldade para focar. Por isso tivemos que parar de filmar e vamos fazer um esquema com foto. Observando esse esquema que já vem impresso na placa-mãe, de letras muito pequenas, a parte de baixo indica a posição do conector do HD. Depois a parte de cima seria a parte do Power LED. Observe o lado que é o positivo e o lado negativo, porque os cabos dos conectores são individuais. Depois para o lado temos o do Power e do Reset. Observe que no lado direito também temos outro Power LED, porém de 3 pinos, no qual não vai ser necessário para este gabinete. No nosso gabinete não temos o conector de reset. E aqui a foto de todos os nossos conectores já encaixados de outro ângulo. Voltando à parte de trás do gabinete, vamos organizar esses cabos que estão soltos. Vamos começar pelo cabo do ventilador frontal. São 3 conectores que estão todos juntos. E esquecemos o cabo de energia para alimentar eles. Então agora, os cabos que estão todos escondidos ali de energia que sai da fonte, vamos ter que abrir de novo e separar esse cabo, que é um cabo Molex, que é fácil de identificar pelo formato dele, porque cada cabo ali tem um formato diferente. A organização dos cabos não é algo difícil, porém é algo um pouco demorado, para você deixar bem organizado, bonito. Go and throttle up. Confira nessa foto como ficou a organização dos cabos. Agora falta pouco, estamos finalizando a montagem, fechando o gabinete. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês também se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu!